Isaías capítulo 6. Aleluia. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla das suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouve, ouve, ouvi, ouvi e não atentais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurecer-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta, e será salvo. Então disse: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Isaías entrou no templo para chorar pela morte de Uzias. Uzias reinou por mais de 50 anos, e ele era tido como um Messias, porque durante o reinado de Uzias houve paz por todas as fronteiras de Israel, não havia guerra, não havia confusão. Uzias era considerado um tipo de Messias. E após a morte de Uzias, Isaías foi ao templo para chorar a sua morte, para lamentar. E lá, quando Isaías lamentava a morte de Uzias, ele teve essa visão. A visão que marcou e marca muitas pessoas até hoje. Uma visão onde Deus se revela para Isaías de uma forma extraordinária. Se nós olharmos outros textos do Antigo Testamento, vamos ler que Deus se revelou para alguns homens, e é uma coisa interessante no Antigo Testamento. Deus gostava de chamar a atenção dos homens que ele queria usar. Veja que lá no Horebe, ele chama a atenção de Moisés com uma sarça que ardia. Ele chama a atenção de Gideão na forma de um anjo. Então Deus vai chamando a atenção, e agora Deus tinha uma intenção, e ele queria chamar a atenção de Isaías, porque Isaías se tornaria o mais importante profeta do Antigo Testamento, porque Isaías traria a revelação messiânica para todos.
Ele traria algo muito poderoso, embora alguns rabinos não aceitem que o livro de Isaías seja um livro que aponta para Jesus. Infelizmente eles têm que aceitar isso, não é? Isaías traria a maior revelação messiânica de todo o Antigo Testamento. Então, para isso, Deus chamou a atenção de Isaías de uma forma extraordinária. Isaías estava de luto pela morte de Uzias, e agora ele faz chorar. Então Deus se revela. Deus se revela a ele, mas também se revela a nós. E quando Deus se revela a nós, algumas coisas precisam mudar em nossa vida. Deus mostra a sua misericórdia, graça, bondade. Ao se revelar para Isaías, ele vê aquela cena tremenda ali. Eu vi o Senhor. Sabe? O que falta hoje para muitos crentes é ter uma experiência mística, espiritual, poderosa com Deus, como Isaías teve. Como assim, apóstolo, ter uma experiência mística? Uma experiência sobrenatural. Você precisa ter uma experiência sobrenatural com Deus para poder compreender quem é Deus. O grande problema é que nós estamos secularizando muito quem é Deus. Estamos colocando Deus muito dentro de um quadradinho e estamos nos esquecendo do poder e da glória que Ele tem. Nunca se esqueça que Deus é Deus. Ele não é um botão. Ele não é um pedaço de madeira, nem um pedaço de papel. Ele governa todo o universo. E quando nós buscamos ter, embora Isaías não estava buscando ter uma experiência, mas Deus decidiu se revelar a Isaías. Isaías estava ali, naquele lugar, para chorar, alguma coisa do tipo. Então Deus decide se revelar a Isaías. Deus está decidido a se revelar a você. E quando Deus se revelar a você, Ele vai dar a você o caminho e aquilo que você tem que fazer, porque foi para isso que Ele se revelou a Isaías. Deus não se revelou para Isaías por se revelar. E sabe o que eu vejo muito hoje? São crentes tendo experiências com Deus, mas as experiências que eles têm não servem para nada. Porque não dão destino, não dão direção, não mostram, não falam. E aí, que experiência você teve? Eu não sei, eu tive uma experiência, mas e aí? E o que a sua experiência revelou a você para que você seja um cristão melhor, um crente melhor? Não sei, então a sua experiência foi de barriga cheia de noite depois de jantar. Veja que toda experiência que Deus dá para nós, ela tem um propósito. Toda experiência sobrenatural que temos com Deus, ela traz para nós uma direção, um propósito, um destino. Deus quer nos colocar no trilho da sua vontade. Deus não vai se revelar a você simplesmente porque você merece que Ele apareça para você. Não, Deus vai se revelar para você para mostrar para você que você tem um propósito, que você foi chamado para fazer algo. É para isso que Deus vai se revelar a você. É para isso que temos experiências com Deus. Jesus disse lá em Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Não seria para outra coisa não ser testemunha. Eu vejo um monte de crentes se reunindo, glória a Deus, se enchendo de poder, mas para quê? Para nada. Vamos queimar, queima, e faz o quê, irmão? O que eu quero falar para você nessa noite existe um propósito de Deus na sua vida, e toda a experiência que você tiver com Deus está fluindo nesse propósito. Ele está levando você para esse propósito. Deus tinha um propósito com Isaías. E o propósito que Deus tinha com Isaías era levá-lo para confrontar algumas coisas que estavam acontecendo ali no reino naquela época. Deus estava levantando a ponto que Isaías foi cerrado ao meio. Isaías foi tão incisivo em sua mensagem, ele foi tão contestador e incisivo em sua mensagem, que Isaías foi cerrado ao meio. Havia um propósito na vida de Isaías. Veja, Deus quer se revelar a você. Você pode dizer isso para a pessoa do teu lado? Deus quer se revelar a você?
Quando Deus se revela a nós, a primeira coisa que nós descobrimos é que nós somos meros mortais. Comedor de arroz com feijão, que tem medo de um bichinho invisível, chamado Covid-19. Nós descobrimos que nós somos meros mortais, que com um estalar de dedo nós podemos morrer. Nós descobrimos que a nossa vida, ela está por um fio, que a nossa vida, ela está por um estalar de dedo, que a nossa vida, ela é muito pequena. Quando nós estamos diante da grandeza e da glória e do poder de Deus, quando Deus se revela a nós, nós descobrimos que nós somos muito pequenos, somos minúsculos, somos uma bactéria. Descobrimos que nós não somos nada, e foi isso que Isaías disse: ai de mim! Quando você tem a visão de quem Deus é, você precisa se enxergar dentro desta realidade. Não é possível, é impossível. Eu vejo muitos crentes aí que se acham Deus. E outros têm certeza que são. Não, irmão, quando nós temos a revelação de quem Deus é, nós vamos entender esse contexto, que nós não somos nada diante da sua grandeza. Nós vamos nos imbuir dessa verdade, que não somos nada diante da sua grandeza e do seu poder, mas que Ele quer fluir através de nós, que somos tão pequeninos. Ele quer fluir o seu poder e a sua grandeza através da nossa vida. Foi isso que ele disse para Davi, disse em um dos seus salmos: Senhor, o Senhor sendo tão grande se preocupa comigo, que sou nada. Quando estamos diante de Deus e temos a revelação de quem Deus é, precisamos sim nos colocar na nossa insignificância diante da grandeza dele e simplesmente dizer: Senhor, eu não sou nada. Diante da grandeza de Deus, se revela a nossa pequenez. E quando a nossa pequenez é revelada, nós precisamos sim entender isso. Não lutar com Deus, não querer ser como Deus, não ficar brigando com Deus, não ficar chutando o trono de Deus, não ficar ameaçando Deus. Irmãos, que bobeira, ameaça Deus, vai rasgar a Bíblia, vai comer a Bíblia, vai nada, irmão, você não é ninguém. Primeiro, quando estou diante de Deus, Deus se revela a mim, eu descubro quem eu sou. Eu descubro a minha pequenez. E também descubro como estou vivendo. Porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. O que Isaías disse? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, esta sociedade já me corrompeu. As coisas que acontecem ao meu redor já me corromperam, já me envolveram. Eu já faço parte de tudo isso aqui que está ao meu redor. Eu aceito numa boa um monte de coisa que agride a santidade de Deus. Eu aceito um bocado de coisa que menospreza a presença de Deus. Não tem problema, uma hora não, uma hora isso, uma hora aquilo. Ou seja, Isaías disse: eu estou habitando no meio de pessoas que não acreditam no Senhor. Eu convivo com elas. Não que isso esteja errado, irmãos, não que isso esteja errado, não está errado. Nós convivemos no meio dessa sociedade. O que nós não podemos é aceitar o que essa sociedade fala a respeito do nosso Deus. Nós não podemos admitir que eles digam que o nosso Deus não pode nada. Nós não podemos admitir, nós não podemos ser coniventes com o que está sendo feito neste mundo. Assim como Ló, que estava do lado de fora da cidade, sentado e vendo tudo acontecer. Ló, eu disse que Ló estava sentado do lado de fora da cidade, na porta da cidade. Ele estava aceitando tudo o que estava acontecendo. Que nós sejamos como Noé, que anuncia que vai chover.
A sociedade está se acabando, mas nós estamos anunciando que vai chover. Vem vindo uma grande destruição, escute. O que Isaías está dizendo, diante do poder de Deus, diante da grandeza de Deus, nós precisamos nos esvaziar de tudo que a sociedade nos intoxicou. Aí, apóstolo, então, eu tenho que largar meus amigos, me fechar, sair da escola. Não. Jesus disse, Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, eu quero que o Senhor os livre do mal. Jesus não nos salvou para nós sairmos do mundo. Jesus nos salvou para sermos luz do mundo e sal da terra. Jesus nos salvou para sermos diferentes em meio a essa sociedade corrompida. Jesus nos chamou, Ele morreu por nós, para que nós sejamos a diferença aonde entramos, aonde chegamos e aonde estamos. Quando Isaías tem a revelação de quem Deus é, fica muito claro o que estava acontecendo. Quando temos a revelação de quem Deus é para nós, nós precisamos ser tomados por um sentimento de arrependimento e de mudança. O grande problema hoje é que muitas pessoas não estão arrependidas e não querem mudar. Querem que todos mudem, menos ele. É ou não é? Por exemplo, você vai na minha casa. Na minha casa nós temos um costume de vida. Nós temos uma forma de viver, eu e a minha família. Eu não posso chegar na sua casa e querer estabelecer a maneira e o costume de vida da tua família. Vocês têm um costume na sua família. Na minha casa nós temos outros costumes. Mas existem pessoas que não aceitam isso. Acham que tudo tem que ser do jeito que ela acha que tem que ser. Porque ela não está disposta a mudar. Ela não está disposta a viver, a ter uma mudança. Então a primeira coisa que acontece conosco quando temos a revelação de quem Deus é, que tem que haver em nós um sentimento de mudança. E foi o que Isaías falou, ai de mim que vou perecendo. Que habito no meio de um povo, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu vou morrer. Esse eu vou morrer dele quer dizer, se eu não mudar a maneira como estou vivendo, eu vou morrer. Porque os meus olhos estão contemplando o grande. E eu preciso agora mudar o caminho, e é o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12. O culto racional, ele provém de uma mente mudada. O culto racional provém de alguém que decidiu andar com Deus de verdade. O culto racional não vem de alguém emocionado. Ai, que gostoso, aceitei Jesus. Não. Vem de alguém que decidiu mudar. E aí, quando você não decide mudar, você tem experiência com Deus, mas você continua vivendo da mesma maneira, sabe o que vai acontecer? Isso vai ser um problema para a sua vida. Porque Deus vai agir, vai te libertar, vai te curar, mas você continua vivendo as mesmas práticas, as mesmas coisas, então a sua vida começa a ter problema. Isaías disse, eu vou morrer. Jesus falou a mesma coisa. Isaías disse, eu vou morrer se eu não mudar. Jesus disse, para você mudar, você tem que morrer. Ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se eu não tomar a minha cruz e seguir a Jesus, eu não decidi morrer, nada na minha vida vai mudar. Veja, estamos sendo açoitados por depressão, por angústia, por síndrome do pânico,
por ataque de pânico. O que mais que eu estava falando que a Samara falou que eu estava tendo? Cadê minha filha? Que é ataque de ansiedade. Aí o médico falou para mim assim, com o ataque de ansiedade de você da tosse? Eu falei, não sei, doutor, o senhor que é o médico aqui. As pessoas estão tendo ataque de ansiedade, sabe por quê? Porque falta Deus. A sociedade está sendo destruída, e aí, Deus dá uma palavra para Isaías. Isaías, essa sociedade será destruída, porque ninguém vai lá falar de mim para eles, vou parafraseando. Ninguém está disposto a ir lá falar para eles mudarem a mente. Ninguém está disposto a ir lá e ser farol. Ninguém está disposto a ir lá e ser luz. Ninguém está disposto a ir lá e ser sal. Ninguém está disposto a ir lá e ser ponte. Ninguém está disposto, Isaías. E agora? Então Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A segunda coisa que acontece conosco quando temos uma experiência com Deus é que nós temos a certeza da urgência de Deus em favor do homem. Escute, Deus ama pessoas. Deus não ama cachorro, Deus não ama árvore, Deus ama gente. Como assim, apóstolo? Deus não ama cachorro? Deus até ama, vamos dizer. Ele criou, mas Deus ama mesmo, é gente. Deus é apaixonado mesmo, é por pessoas. Deus tem propósito mesmo com gente. Deus não vai falar para o teu cachorro, olha, vai lá e prega para o cachorrinho teu amigo lá. Não. Deus ama pessoas. E Deus tem uma urgência em salvar pessoas. Deus tem uma urgência em restaurar a aliança entre o homem e ele. Deus tem urgência. E quando nós temos uma experiência com Deus, nós entendemos essa urgência de Deus. Escute o que eu quero falar para você nessa noite. Deus quer que você se envolva de tal maneira que você compreenda a urgência de Deus pelas pessoas, assim como Deus teve urgência e tem urgência em salvar a sua vida. Ele também quer que você compreenda que Ele tem urgência em salvar o teu vizinho, o teu amigo, o teu parente, as pessoas que te rodeiam. Deus tem urgência de alcançar muitas e muitas pessoas através da sua vida. Mas para isso acontecer, você precisa entender essa urgência. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Quantos querem dizer isso aqui? Eis-me aqui, envia-me a mim. Você já disse isso alguma vez na sua vida? Eu já cansei de dizer isso. Eis-me aqui, envia-me a mim. É tão bom dizer isso, né? Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Só que tem um detalhe. Deus não vai usar ninguém que não for tocado pela brasa do altar. Porque quando Isaías reconhece quem ele é, Isaías reconhece quem ele é. Eu sou pequenininho, eu sou um verme, eu sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, Senhor, eu vou morrer, ai meu Deus. Aquela coisa do arrependimento no coração de Isaías provocou algo no céu. Quando você se arrepende, algo acontece no céu. Aquele sentimento de arrependimento, aquele sentimento de morte que tomou o coração de Isaías, provocou algo no céu. A Bíblia diz então que um anjo, um serafim, pegou uma brasa do altar e foi na direção de Isaías e tocou em seus lábios e disse: agora estão perdoados os teus pecados, o teu lábio está purificado e os teus pecados estão perdoados. Ou seja, aquele serafim veio do céu e tocou em Isaías com uma brasa do altar. Então Isaías agora estava habilitado para dizer: eis-me aqui, eu vou. Quando recebemos o fogo do céu, nós estamos habilitados para ir. O que eu quero dizer para você nessa noite, você pode levantar a mão e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, mas você precisa ser queimado pelo fogo, você precisa ser tocado por essa presença, você precisa ser tocado por essa glória, você precisa ser tocado
por esse poder que vai transformar você de uma maneira extraordinária. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus diz a Isaías: vai e diz a esse povo. Quando Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele estava dizendo: vocês serão habilitados para ir. Vocês serão queimados para ir. Vocês serão tocados para ir. Atos capítulo 2 diz que o fogo veio sobre eles. Pedro na casa de Cornélio. Paulo lá em Filipos. Eles começaram a ser queimados pelo fogo de Deus e ser habilitados para irem. Você precisa ser queimado pelo fogo de Deus para poder ir. Agora, a grande questão é simples. Temos visto, pastor Léo, muitos crentes sendo queimados pelo fogo, mas que não querem ir. Então não adiantou nada, pastor Denis. Muitos que ainda pegaram aquele fogo, Fernando, e colocaram na gaveta. Deixa o fogo aí. De vez em quando eu pego ele. Ainda tem aqueles ainda que não acreditam. Tem aqueles que acreditam. Tem aqueles que nunca experimentaram. Temos vários tipos de pessoas. Mas a grande verdade é que Deus quer que nós tenhamos experiências poderosas com Ele. E através dessas experiências, nós possamos falar do amor dEle para as pessoas. Primeira experiência que você tem que ter, a experiência da salvação. Foi a experiência que Isaías teve. A experiência do arrependimento. A experiência de dizer: eis, eu que estou lascado, que o meu lábio está podre, eu sou um mentiroso, eu falo palavrão, e eu só ando com gente que fala palavrão, que conta mentira, que conta história. Meu Deus, que eu estou lascado. Que é essa experiência? Experiência de salvação, de arrependimento, de mudança. Eu quero mudar. Quando você decide, quando você tem uma experiência de salvação, uma experiência de decisão de mudança, então você vai receber esse fogo sobre a sua vida. E quando esse fogo vier, você estará habilitado para levar esta palavra e dizer para as pessoas: olha, Deus quer mudar a sua vida. Você quer mudar? Você é o porta-voz de Deus, irmãos. Deus não vai descer do céu para falar para as pessoas. Ele vai usar pessoas para falar para as pessoas. Ele desceu do céu através do Espírito Santo sobre nós. E agora nós é que somos os porta-vozes. Nós é que damos voz ao céu. É nós que temos a capacitação e a obrigação de sermos a voz que ecoa para as pessoas. Deus quer usar a sua vida. Agora, o quão disposto você está para deixar Deus usar você? Ah, pastor, mas eu nem conheço Deus ainda direito. Não tem problema. Se você buscar a Ele, Ele vai se revelar a você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E eu serei achado por vós. A palavra hebraica é: eu me deixarei encontrar. É como um pai que brinca de esconde-esconde com o filho, o bebê. Você já brincou de esconde-esconde com seu filho quando ele era criança? Você se escondia aqui: eu vou me esconder, tá bom? Papai está escondido. Aí, achei. É mais ou menos assim que Deus está falando. Eu me deixarei encontrar.
eu ficarei facinho, facinho. Se você decidir me buscar, eu ficarei facinho. Eu me deixarei encontrar. Você vai me encontrar. E eu vou me revelar a você. Eu vou revelar a você o meu amor, a minha graça, a minha bondade, a minha misericórdia. Eu vou mostrar para você que você é importante, que ainda que você seja falho, não tem problema. Eu manifesto a minha graça e o meu poder e a minha bondade nas suas falhas também. Eu me aperfeiçoo nas suas fraquezas. Você é fraco, ele é forte, não tem problema, porque é na sua fraqueza que ele vai se aperfeiçoar, o poder dele vai se manifestar, é na sua fraqueza mesmo, ele quer que você seja fraco sim. E quando você é fraco, você é dependente dele. Vocês que ainda não têm filhos adultos que vão embora de casa ainda, o maior medo de um pai e de uma mãe é quando o filho decide ir embora, né, irmã Silvana? Será que ele vai dar conta de viver sozinho? Será que meu filho... Será? Ela quer morar fora do país? Giovana, Deus vai te levar. Deus vai te levar. Está vendo? O pai não aguenta. E é aí que Deus quer que a gente aprenda a confiar nele. O maior medo do pai é o meu filho vai embora de casa. Será que vai dar conta? Será que... Veja, isso chama-se dependência. Deus está cuidando de você. Então a gente, como pai, libera o filho para ir embora. Vai, filho. Sabendo que ele vai dar conta. Se nós ensinamos as coisas corretas, os princípios corretos, não há como dar errado. Só dá errado se nós não ensinamos os princípios corretos. Mesma coisa, Deus sabe que nós somos fracos, assim, todo pai, desculpa aqui, todo pai, toda mãe acha que o filho é fraco. Todo pai e toda mãe acha que o filho não tem capacidade. Todo pai, jovens, pode dar risada, é isso mesmo. Deus está falando agora, né? Aleluia. Por que eu não estou ouvindo? Fala, Deus. Todo pai e toda mãe acha que o filho não tem capacidade. Todo pai e toda mãe acha que o filho não vai dar conta. Todo pai e toda mãe acha, não, mas aí que vem a questão. Mas eu ensinei a coisa certa, eu ensinei a maneira certa, eu expliquei, eu orientei, eu doutrinei. Então não tem como dar errado. Mesma coisa é Deus. Deus não tem medo de liberar você, apesar de saber que você é fraco. Se você crê e anda nos seus caminhos, nos seus princípios, não tem como dar errado. Foi isso que o Senhor falou através de Josué. Medite nesta palavra de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho. Se nós vivemos a palavra, se nós bebemos a palavra, se nós caminhamos na palavra, não tem como dar errado. Ainda que eu seja fraco, não tem problema. Deus deposita confiança em mim. Pai, mãe, Deus manda falar para você, seu filho, a sua filha são fracos, mas deposite confiança neles. Se você ensinou a coisa certa, deposite confiança neles. Porque Deus sabe que nós somos fracos, mas Ele deposita confiança em nós. Tanta confiança que Ele deixou a palavra dEle para nós pregarmos. Deus confia tanto em nós, que deu a nós a obrigação de anunciarmos o Evangelho. Mesmo sabendo que nós somos fracos, mesmo sabendo que alguns se apoderariam do Evangelho, mesmo sabendo que alguns usurpariam o Evangelho, mesmo sabendo que alguns usariam o Evangelho para benefício próprio, mesmo assim, Deus permitiu
que nós fizéssemos. Então nós temos a oportunidade de fazer a coisa certa. Nós temos a oportunidade de fazer a coisa certa. Então o que nós temos que fazer? Fazer a coisa certa. Parar de brincar de ser menino. Parar de brincar de ser crente. Parar de ser menino na fé e ser maduro. Tomar posição de verdade naquilo que Deus nos escolheu para fazer. E parar de ficar depositando culpa nos outros. Ai, o fulano é culpado. Ai, meu Deus, ó dia, ó céu, ó vida, ó meu Deus do céu. Ai, como diz aquela vozinha lá do... Ai, não quero. Para. Chegou o dia que Isaías teve que, despertar. Despertar para a sua realidade. Despertar para quem ele era e o que Deus tinha para ele. E você? Vai esperar até quando para despertar? Ai, quando Jesus voltar, talvez. Ai, meu Deus. Está tão difícil agora esses dias por causa do corona. Imagina se Isaías falasse, não, Senhor, eu não vou. Tá bom, Isaías. Vou levantar Isaías parte 2. Pronto. Isaías 2, já que o Isaías 1 não quis, vou levantar o Isaías 2. Isaías 3, Isaías, não tem problema. Mas o que Deus ia fazer, Ele ia fazer. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Sim, Deus, apesar da sua glória, do seu poder, Ele conta com você. Apesar de todo o seu poder e toda a sua glória, Ele espera que você tome uma atitude. Porque Ele sabe que tem coisas que só você vai conseguir fazer. Ele sabe que tem coisas que só você vai conseguir alcançar. Ele sabe que tem pessoas que só você vai conseguir tocar no coração. Ele sabe que tem pessoas que só você vai conseguir virar a chave. Então é isso que você precisa entender. Saia do lugar comum e diga, eis-me aqui, envia-me a mim, queima-me, Senhor, com a brasa do teu altar. Purifica meus lábios, queima os meus olhos, para que eu não seja como os homens do caminho de Emaús, que viram, mas não enxergaram, ouviram, mas não entenderam, sentiram, mas não despertaram. Muitos crentes estão como os irmãos do caminho de Emaús, que viram Jesus, mas não enxergaram Jesus, ouviram Jesus, mas não entenderam, sentiram, mas não compreenderam. Nessa noite, você vai dizer para Jesus, tira as vendas dos meus olhos, Senhor. Tira os tampões dos meus ouvidos, para que eu possa te ouvir. Tira a atadura do meu coração, para que eu possa te compreender. A atadura que está fechando, que está cobrindo uma ferida mal curada. Deus está falando para mim aqui, que tem crentes aqui, que estão com feridas mal curadas em seus corações, por isso não conseguem se envolver com Deus. E quando você não consegue se envolver com Deus por causa de feridas mal curadas, você que está me assistindo nessa live, é difícil.
A ferida mal curada, como diz Hebreus, ela provoca a raiz de amargura, e a raiz de amargura afasta as pessoas da graça de Deus. Brota, contamina. E aí, sabe o que acontece? Você não consegue ouvir Deus. Você não consegue enxergar Deus. Eu não estava aqui na oração, mas o Igor me mandou um vídeo da Laurinha dançando aqui durante toda a oração. Cadê a Laurinha? E a gente percebe que o reino de Deus está em nosso meio quando essas coisas acontecem. Quando as crianças querem se envolver com as coisas do céu. Escute. Você precisa perceber. Você precisa perceber. Feche seus olhos.